Tema 2, Japão, potência do Oriente. A gente sabe que o Japão e a China são as duas potências da Ásia, né? No caso, a primeira potência, a segunda maior economia do mundo é a China e a terceira maior economia do mundo é o Japão. Mas dentro da Ásia, a gente tem aí a China como a maior economia da Ásia e o Japão como a segunda maior economia da Ásia. Esses dois países, eles lideram meio que uma disputa, né, por um conjunto de ilhas. Eu já falei até isso em outra aula. Um conjunto de ilhas aqui no mar da China Oriental. Tem aqui, ó. Peraí que vocês vão ver. Ó, esse conjunto de ilhas que existe aqui nessa porçãozinha, tem até um ciclo aqui no mapa, no mapinha, tá vendo? Ó? Tá no início do tema 2. Que essas ilhas aqui, chamadas de Senkaku pelo Japão, são chamadas de Senkaku, são administradas pelo Japão, mas a China tenta também dominar essa região aqui, porque ela é muito importante estrategicamente. E a China chama esse conjunto de ilhas aqui, bem pequenininhas, ó, tá vendo? No mapa, chama de Diao Yutai, certo? Pela China é chamado de Diao Yutai. Mas o Japão, que administra atualmente essas ilhas, eles chamam essas ilhas aqui de Senkaku. Pois bem, essas ilhas aqui, elas são muito importantes. Por que, Ana Beatriz? É um ponto estratégico, como eu mencionei. É onde a gente vai encontrar algumas reservas aí de petróleo, de gás natural. É por onde também a gente vai encontrar uma grande atividade pesqueira. E sem contar que é um local aqui muito frequentado por rotas comerciais, né? Aqui no Pacífico. E outra coisa, né? Como essa região aqui vem se tornando cada vez mais rica com o desenvolvimento da China, do Japão, dos tigres asiáticos, então essa porção aqui, dominar extensas ilhas nessa região aqui, né, do Mar da China Oriental, já próximo ao Pacífico, é um local muito interessante, né, do ponto de vista estratégico. Por quê? Porque é um local aqui de grande fluxo comercial. Pois bem, então eles disputam, né, Japão e China, as duas maiores potências da Ásia, disputam esse conjunto de ilhas aqui. Cada um dá uma denominação para essas ilhas. Vamos falar agora um pouquinho especificamente sobre o imperialismo japonês. Ana Beatriz, o que é imperialismo? Né? A busca por terras, né? Expandir território, busca por terras. Tudo que envolve imperialismo tem a ver com terras, né? Expansão de território. E também pode ter a ver, né? Pode ter alguma coisa a ver com a questão dos recursos naturais, porque quando a gente busca expandir território, você pode expandir território para várias coisas. E uma dessas coisas pode ser a questão dos recursos naturais. Eu já falei para vocês que o Japão é um país pobre em recursos naturais, não já? E a gente sabe que tanto recursos energéticos quanto fontes minerais. O país é pobre. Então, no século XIX, a gente vai ver aqui no livro de vocês que o Japão já era considerado no mundo todo uma potência econômica e uma potência militar, certo? Já era no século XIX. Sendo que eles meio que se chocavam com um baque, né? Eles tinham ali um empecilho. Qual era o empecilho do Japão? Ele já tinha uma indústria crescente, já estava se industrializando, né, no século XIX, já estava sendo aí uma potência econômica, sendo que ele se chocava com um empecilho que era a questão dos recursos naturais. Eles são pobres em recursos naturais. Então, o que é que o Japão fez? A partir do século XIX, o Japão começou o seu imperialismo, né? Mas esse imperialismo visava basicamente procurar, encontrar, né, invadir alguns territórios que tivessem matérias-primas, né, que tivessem recursos naturais, principalmente fontes energéticas para suas indústrias e também recursos minerais, que iam servir tanto para indústria, né, como fonte energética, enfim. Então, aí eles começaram meio com uma expansão no século XIX, aqui na Ásia, invadiram alguns territórios, né, invadiram aqui a Manchúria, na China, invadiram aqui a Coreia, eles invadiram a Coreia no século XIX também, entre o século XIX e o século XX, na verdade, foi no século XX. Tanto que eles só saíram da Coreia quando eles perderam a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver isso aí, o que aconteceu com a Coreia. Que a Coreia do Sul é um dos tigres asiáticos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a Coreia lá no tema 4. Pois bem, invadiram a Coreia, invadiram uma parte da China, invadiram alguns países aqui do Pacífico e alguns países aqui localizados no Sudeste Asiático, eles invadiram também. Qual o objetivo principal do imperialismo japonês? Como eu falei, essa busca por matérias-primas, né? Fontes energéticas e recursos minerais para suas indústrias, desenvolver suas indústrias. Porque eles estavam, sim, se tornando uma potência, mas eles tinham esse empecilho, né? Eles tinham e tem até hoje. A gente vai ver que o Japão até hoje compra basicamente quase tudo que ele necessita de fontes energéticas, né? Petróleo, de gás natural, enfim, eles compram de fora, eles importam, porque eles não têm, eles são carentes em relação a isso. Pois bem, então, esse imperialismo japonês, ele se chocava um pouquinho com os interesses dos Estados Unidos, que está por aqui, ó, no mapa do mundo, está por aqui, né? Que os Estados Unidos também faz, a costa oeste dos Estados Unidos está por aqui, né?
faz fronteira com o Pacífico. Pois bem, essa expansão do Japão se chocava com alguns interesses dos Estados Unidos também nessa área, né? Porque os Estados Unidos queriam expandir cada vez mais. Isso no século XX já, né? No século XX. Aí, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Se chocava com os interesses dos Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos queriam cada vez mais dominar porções aqui do Pacífico, né? Dominar, e quando eu falo dominar, eu falo também, de certa forma, influenciar do ponto de vista comercial, né? E tal, fazer ali novos parceiros comerciais. Então, essa expansão do Japão, esse domínio do Japão aí até a Segunda Guerra Mundial, vai causar um certo alvoroço para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos também queriam a mesma coisa, expandir para essa área isso, rede de influência. Pois bem, o que é que vai acontecer? Durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 1945, eu não sei se vocês já estudaram, mas eu acho que sim, porque a gente está no final do ano, nono ano, eu acho que vocês já estudaram a Segunda Guerra Mundial. O Japão vai atacar uma base naval dos Estados Unidos aqui no Havaí, ó. Tá vendo? Parece aqui o Havaí. O Japão tá aqui. O Japão ataca aqui uma base naval dos Estados Unidos, uma base militar chamada de Pearl Harbor. Bombardeou Pearl Harbor, né, em 1941. Logo mais ou menos aí no início da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, com isso, o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos declaram guerra ao Japão em 1941. Mas essa revanche, ela vai demorar aí 4 anos para acontecer, porque o Japão bombardeou Pearl Harbor, aqui no Havaí, em 41, mas os Estados Unidos só faz a revanche mesmo, né? O game over, só em 1945, e depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, praticamente, né? Não houve um acordo de paz entre Japão e Estados Unidos, e aí os Estados Unidos vai lá, faz o Japão de cobaia das suas primeiras bombas atômicas, né? Das suas primeiras explosões atômicas em um outro território. E aí o Japão vai sofrer 2 ataques severos, vai ser um na cidade de Hiroshima, tá aqui, ó, e outro ataque na cidade de Nagasaki. Por isso que é conhecido como os atentados, né? As explosões em Hiroshima e Nagasaki. São 2 cidades diferentes. E teve uma diferença de 3 dias, salvo engano, de uma cidade para a outra, do bombardeio. Matou várias pessoas, né? Enfim. Mas para vocês perceberem que essa guerra do Japão e dos Estados Unidos, ela persiste aí desde o século XX, desde o início do século XX, né? Mas é uma guerra que meio que vai acabar entre eles dois com o final da Segunda Guerra Mundial. É quando os Estados Unidos realmente vai lá e mostrar para que veio, né? Hoje somos nós a maior potência capitalista do mundo e militar também, certo? Não são vocês, e blá, blá, blá. Enfim, aí vai acontecer essa bagaça todinha. Agora a gente vai lá para a página 262, vamos para outro tópico. Deixa eu passar aqui. Agora vamos falar especificamente desses atentados, né? Dessas bombas nucleares em Hiroshima e em Nagasaki. Aí tem aqui, ó, mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, que acabou dia 8 de maio de 45, o Japão e os Estados Unidos não entraram em um acordo. Então, não houve um acordo de paz entre eles dois com o final da Segunda Guerra Mundial. E aí, o que é que acontece? Que foi em 8 de maio. A Segunda Guerra acabou em 8 de maio. Aí, no dia 6 de agosto de 45, os Estados Unidos lançam a primeira bomba nuclear na cidade de Hiroshima. Ó, 6 de agosto, mais do que maio, junho, julho, agosto, né? Praticamente 3 meses. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão lá e... Peraí, não acabou não. Deixa eu mostrar para vocês alguma coisa interessante. Enfim, isso é podre, mas enfim. Dia 6 de agosto de 45, Hiroshima vai ser bombardeada. Essa cidade do Japão vai ser bombardeada. E vai causar cerca de mais de 100 mil mortes em Hiroshima. 3 dias depois, vai ser a vez de Nagasaki, que vai matar cerca de 70 mil mortos e deixar cerca de 25 mil pessoas feridas, certo? Então, esse orgulhozinho aí dos Estados Unidos, né, com Pearl Harbor, ocasionou isso aí, na morte aí de mais de quase 200 mil pessoas, né, morreram nesses atentados de Hiroshima e Nagasaki. O que é que acontece, Ana Beatriz, quando após, né, esses 2 bombardeios? O que é que acontece com o Japão? O Japão não tem outra coisa a fazer, a não ser se render aos Estados Unidos. Eles se renderam. E aí os Estados Unidos começam... O Japão, com esses bombardeios, vai se tornar o maior aliado dos Estados Unidos. Olha aí, seu país foi bombardeado por outro. E aquele país que bombardeou você, né, você vai se tornar o principal aliado dele. Pois é, foi isso que aconteceu. O principal aliado dos Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, dentro da Ásia, vai ser exatamente o Japão. Então, assim, tudo é estratégico para os Estados Unidos, né? De certa forma. A gente consegue perceber isso depois que
passa a analisar os fatores que aconteceram com Hiroshima e Nagasaki, né? Então, assim, o Japão se torna o maior aliado, o principal aliado dos Estados Unidos, né, capitalista, dentro de um contexto de Guerra Fria, porque quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, então se torna o principal aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a promover, depois de Hiroshima e Nagasaki, uma série de mudanças dentro do Japão. Eu acho que deu uma travada. Os Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial, né, começa a ajudar financeiramente a reconstrução do Japão. Eles vão montar um plano de reconstrução para a Ásia chamado Plano Colombo. Né? Tem o plano da Europa, de reconstrução da Europa, que é o plano Marshall, e tem um plano também para a Ásia, especificamente para o Japão, né? Assim, principalmente o Japão, na verdade, que é o plano Colombo. Então, os Estados Unidos vai começar a intervir muito dentro do Japão. Vai promover mudanças políticas, econômicas, sociais dentro do Japão. Eles vão ajudar lá na promulgação de uma constituição, proibindo o Japão de ter força armada. A partir do finalzinho, a partir de Hiroshima e Nagasaki, quando o Japão se rendeu para os Estados Unidos, né? Acabou a Segunda Guerra, eles tiveram que se render. O que aconteceu? Os Estados Unidos entrou dentro do Japão, né? Começou a intervir lá de forma econômica, com um plano econômico de reconstrução, mas também de forma política e de forma social. Eles ajudaram a promulgar uma nova constituição para o Japão, um conjunto de leis. E dentro desse conjunto de leis lá no Japão, eles foram proibidos pelos Estados Unidos de ter uma força armada, né, de produzir armamentos e tudo mais. Então, é a partir do final da Segunda Guerra Mundial que vai haver um grande crescimento econômico do Japão. Por quê? Justamente pelo fato de que eles tiveram que reverter tudo que eles tinham ali, aquele cenário todinho de miséria. Eles foram influenciados, financiados pelos Estados Unidos a incrementar o seu setor industrial. E eles não podiam mais ter força armada, porque os Estados Unidos dizem que não podia, né? Eles barraram o Japão de ter força armada. Então, assim, o que é que vai acontecer? O Japão vai começar a pegar todo o investimento dos Estados Unidos e também toda a sua força interna. A gente sabe que o japonês é um povo muito obediente, disciplinado, leal à família, às pessoas. E aí eles pegam tudo isso, os aspectos positivos do japonês, e levam para o mundo do trabalho. O Japão tem uma mão de obra muito boa, né, qualificada, e nesse início aí do milagre econômico é quando o Japão passa por Hiroshima e Nagasaki e começa a se reconstruir. Então, o milagre econômico é quando o Japão começa a pegar todo o investimento externo, principalmente proveniente dos Estados Unidos, e começa a investir no seu setor financeiro, industrial. E aí, isso vai ser graças a investimentos externos, obviamente, dos Estados Unidos, sim, mas também por fatores internos. Também fazem com que o Japão se torne aí o país que mais cresceu em níveis econômicos pós Segunda Guerra Mundial. Vai ser o Japão, no mundo todo, né? Vai ser o país aí que vai despontar até mais ou menos 1973, né? Vai ser aí o país que mais vai crescer em níveis econômicos pós Segunda Guerra Mundial. E vai se tornar a segunda maior economia do mundo. Segunda maior, né? Lembrando que a China só veio ultrapassar praticamente agora, no século XXI, né? O Japão como segunda maior economia do mundo. Pois bem, como o Japão não poderia mais ter, né, com essas sanções aí, punições dos Estados Unidos, não poderia mais ter forças armadas, foi feito um acordo entre Estados Unidos e Japão, no ano de 1954, né, um acordo entre eles, de proteção militar. Os Estados Unidos passou a proteger militarmente o Japão, né? Nesse período que o Japão não poderia ter forças armadas. Os Estados Unidos tinham proibido isso. Estava na Constituição agora do Japão, que eles não poderiam mais ter essas forças armadas. Pois bem, então a gente vai ver que com os investimentos externos e com fatores internos, o Japão se tornou aí um dos países que mais cresceu, o país que mais cresceu, né, pós Segunda Guerra Mundial. Graças aos fatores internos, quais são os fatores internos, Ana Beatriz? Essa questão da mão de obra do Japão ser uma mão de obra de início muito barata, qualificada. As pessoas, no Japão, as pessoas são muito nacionalistas, geralmente, eles têm um espírito nacionalista. Então, eles começaram a trabalhar mesmo para reconstruir o país, ganhando muito pouco de início, para reconstruir o país, porque o objetivo era reconstruir o país. Então, a gente vai ver que, a partir de 60 a 70, a gente vai ver que o Japão foi um dos países que mais cresceu, né? Aqui tem aí, na década de 1960, o país já se destacava a nível mundial como um grande produtor de bens de consumo.
E na década de 70 já era uma potência industrial mundial, certo? Para vocês verem como o Japão foi assim um boom, né, para se tornar bem desenvolvido. Mas graças a esses fatores externos, provenientes principalmente dos Estados Unidos, investimentos externos, e fatores internos, né, critérios morais, sociais, né, que fizeram com que eles conseguissem aí se destacar bombasticamente em níveis econômicos pós-Segunda Guerra. Isso durou até 1980, quando eles tiveram uma crise econômica lá. Aí, ó, essa parte finalzinha aqui. Outra coisa que fez com que o Japão se tornasse uma grande potência econômica mundial, com a Segunda Guerra, foi o fato de que eles passaram a produzir a sua própria tecnologia, né? Principalmente nesse setor de infraestrutura de transportes. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão começou a investir em massa, né? Em pesquisa, desenvolvimento, em tecnologia. Começou a investir na sua infraestrutura de transporte, que facilitou as trocas comerciais, né, entre eles e o restante, né, dos países do mundo. E outra coisa, pararam de importar tecnologia, ou seja, de comprar tecnologia de fora e passaram a fazer a sua própria tecnologia. E hoje, nada mais é do que um dos países que mais cresce em níveis de tecnologia do mundo, né? Esse tópicozinho aqui embaixo, ó, investimento em pesquisa e desenvolvimento, vai mostrar exatamente o fato de que o Japão é um dos países no mundo que mais investem o seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. E a gente sabe que para que o país ele desenvolva produtos novos, tecnológicos, é necessário que ele invista maciçamente nisso, né? Pesquisa e desenvolvimento. Não tem como você produzir novas coisas, nova tecnologia, uma tecnologia diferenciada, se você não pesquisa, se você não investe em educação, se você não investe em centro de pesquisa, em universidade e tudo mais. Pois bem, indústria e tecnologia. Aqui são as áreas que o Japão mais se destaca, certo? Hoje em dia. São as áreas aí industriais que o Japão mais se destaca. O siderúrgico, né, que produz aço, ferro, mas lembrando que eles compram a matéria-prima de fora, né? Eles importam a matéria-prima e transformam aquela matéria-prima num produto. Ó, aqui tá até falando isso, ó. Eles dependem das importações de matéria-prima. Eles são pobres em matéria-prima, né, até hoje. Principalmente da Ásia, da América do Sul e da Austrália, de onde eles mais compram. Aí eles também são ricos no setor automobilístico, produção, principalmente porque a produção de automóveis lá é muito mecanizada, é muito robotizada, né? Eles têm fábricas e marcas bem conhecidas, como por exemplo a Toyota, né? Que é onde criaram aquele método de trabalho conhecido como toyotismo no final do século XX. Pois bem, eles são muito ricos nessa área de automobilística, eletroeletrônico também, com destaque para equipamentos de imagem e som, transmissão de dados digitais e microcircuitos. Também são dos maiores construtores de navios do mundo e se destacam aí na área também de produção de fibras artificiais, né, no setor têxtil, de tecidos, aqui de fibras artificiais. Investimentos em pesquisa, como eu falei isso aqui, né, que é um dos países que mais investe, tarará, né, nessa área, em pesquisa e desenvolvimento, e isso faz com que eles sejam aí uma grande potência mundial, principalmente nesse setor de high-tech, que é a tecnologia de ponta, né, de produção de produtos altamente valorizados no mercado internacional, valorizados, né, muito money, produtos que têm um alto valor agregado. Que geralmente está relacionado a algumas áreas, como a microeletrônica, a informática, a biotecnologia e a área de telecomunicações. E as cidades que mais concentram essas atividades aqui de grande tecnologia, né? Geralmente fica ali entre a capital e Osaka. A capital que é Tóquio, né? É um dos países que possui uma das maiores quantidades de patentes do mundo. Ana Beatriz, o que é patente? Quando você desenvolve um produto novo, você precisa patentear para dizer que é seu. Então, senão o povo vai começar a produzir e não vai pagar nada. Não foi você que criou, então você patenteia o produto, certo? Eles são aí um dos grandes países que tem uma enorme quantidade de patentes no mundo. Patentes aí são líderes na produção de determinados produtos, né? Que foram eles que fizeram. A megalópole japonesa. O que é uma megalópole, Ana Beatriz? Uma megalópole é uma área super urbanizada. Então, é uma área que você vai encontrar cidades geralmente conurbadas, geralmente não, cidades conurbadas, né? Cidades poladas, onde se junta o espaço urbano de uma com outra. Você não sabe onde é que começa uma, onde é que termina a outra. Então, megalópole, geralmente as pessoas dizem assim, é uma área onde tem um encontro de duas metrópoles ou mais? Pode ser. Mas quando a gente fala de megalópole, a gente está se referindo a uma área, uma extensa área,
super urbanizada, onde tem uma grande concentração de pessoas habitando em zonas urbanas, que geralmente as cidades são bem coladas umas nas outras. Ok? Tem uma megalópole no Japão, que é uma das mais populosas do mundo, que é chamada de Tokaido. Ela tem esse nome, não é à toa, não, né? Porque ela fica entre Tóquio e essas cidades aqui mais importantes: Osaka, Kyoto, Nagoya, Gobi e Hiroshima. Pega essas cidades aí. Vai desde Tóquio, desde Honshu até Kyushu. Ó, cadê? A capital japonesa, Tóquio, é o centro da megalópole, conhecida como Tokaido, que se estende por 1.000 quilômetros de Sendai, na ilha de Honshu, que é aqui nesse meio aqui, certo? Que pega Tóquio. Aí, na ilha de Honshu, e vai até Fukuoka, na ilha de Kyushu, que fica aqui no finalzinho do Japão. Kyushu. Pois bem, é uma área super urbanizada, de grande concentração de universidades, de centros de pesquisa, de inovação do Japão. Aí aqui tem Tóquio, fala especificamente sobre Tóquio. Tóquio fica no centro dessa megalópole, é a capital do país, é onde a gente vai encontrar uma bolsa de valores que é muito importante no mundo todo, que é a Bolsa de Valores de Tóquio, né, que tem um intenso fluxo de capital todos os dias. É também em Tóquio que a gente vai ter o centro financeiro do país, o centro econômico do país, o centro industrial do país. É em Tóquio que vão se localizar séries de várias empresas multinacionais que estão no Japão. E é onde a gente vai encontrar grande fluxo de pessoas, serviços e mercadorias, né? Vai ser na capital do Japão. E é uma cidade que exerce uma influência a nível global, né? Agricultura. Agricultura, energia, vamos falar agora disso aqui. Esse tema é enorme, né? Mas vai dar certo. Agricultura. Eu falei para vocês naquele tema 1, se vocês pegarem aí o livro de vocês, podem ir lá no tema 1. Logo na primeira página, tem dizendo assim que grande parte do território do Japão é um território montanhoso. Só sobra basicamente de planícies 15%, cerca de 15% do território. E nessas áreas de planícies, que é onde geralmente se pratica agricultura, né? O que é que vai acontecer? Apenas 12% do Japão, 12% do território do Japão é aproveitado do ponto de vista da agricultura, né? São solos aí agricultáveis, só 12%. Então, é por isso que o Japão é um dos países que mais investe também em tecnologia para a agricultura, porque eles têm um território mínimo, super pequeno, eles precisam importar quase tudo que eles precisam de alimentos, a não ser algumas áreas específicas, tipo a risicultura, que é o cultivo do arroz. Lá é muito comum eles mesmos, né, cultivarem o arroz. E algumas frutas. A fruticultura lá também é eles que fazem. Mas os outros alimentos, quase todos, eles precisam comprar de fora, de outros países. Por quê? Porque é um país que tem uma pequena área de solos agricultáveis. Então, eles dependem, né? Mas, de certa forma, eles vêm aproveitando ao máximo essa pequena área que eles têm, né? Utilizando muita tecnologia para aumentar a produtividade, para que eles se tornem menos dependentes cada vez mais e vulneráveis, né, do mercado internacional de alimentos. Vamos falar de energia. A gente falou já do acidente nuclear de Fukushima, lembra em 2011? O acidente nuclear de Fukushima, que ocasionou a explosão de 4 reatores nucleares da usina de Fukushima, no norte do Japão. Pois bem, de lá até aqui, de 2011 até aqui, já houve muita discussão em relação à energia nuclear no país. Cerca de 30% da energia do Japão provém de usinas atômicas, que é uma fonte de energia limpa. Ela é limpa, não emite gases de efeito estufa e tal, certo? Ela é limpa, não emite gases poluentes, no caso, né? E aí, o que é que acontece? Ela é limpa, mas ela é uma energia altamente perigosa. E a gente viu que em 2011, né, que muitas pessoas morreram com aquele acidente nuclear, uma extensa área teve que ser demarcada, todo mundo teve que evacuar da área, enfim. Então, o Japão começou a se preocupar bastante com isso em 2011, a partir de 2011, começou a fechar algumas usinas atômicas. Mais recentemente, eles começaram a aumentar um pouco de novo a geração de energia elétrica através de fontes de usinas, né, atômicas. Começaram a aumentar de novo. Mas está gerando muita discussão no país, né, porque grande parte dos japoneses não concorda com isso. Pois bem, cerca de 30% da energia lá é gerada através de usinas atômicas. Embora seja uma coisa uma polêmica muito grande, rola uma polêmica muito grande no país por causa disso. Mas grande parte da energia do país provém mesmo das usinas termoelétricas. Eles queimam carvão, mineral, né, ou petróleo, para gerar energia elétrica.
E isso é um problema também para o país, porque o torna vulnerável, né? Porque eles não têm esses recursos, eles precisam comprar. Então, embora o Japão seja um país que quase 80% do seu território seja constituído por montanhas e rios de grande declividade, tem muita força para gerar energia elétrica, né? Para a construção de usinas hidrelétricas, as usinas hidrelétricas do Japão não conseguem suprir a necessidade de energia do Japão. Então, eles precisam importar muita fonte de energia não renovável. Né? E aqui até destaca os países de onde eles mais compram. Ó. Eles compram muito petróleo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, ali no Oriente Médio, e compram carvão, ó, grande parte do carvão que eles usam nas termoelétricas, que a maior parte da energia do país vem nessas termoelétricas, eles compram da Austrália e o gás natural vem da Malásia. Então, assim, eles são pobres em recursos naturais e precisam comprar isso de fora, né? Tornando-os vulneráveis. Então, um dos grandes problemas que a China enfrenta, eles também enfrentam, né? Que é buscar estratégias de utilizar outras fontes de energia, né? Porque senão eles vão enfrentar um possível colapso no futuro, né? Com a carência de recursos não renováveis, talvez. Problemas ambientais. E aqui, para fechar o tema, fala de alguns problemas ambientais que o país enfrenta, como, por exemplo, em relação à poluição do ar e à poluição do mar. Né? Poluição do ar, porque eles são os maiores emissores de CO2 do mundo, de partículas poluentes. O CO2 é o dióxido de carbono, né? Que quando está na atmosfera em grande quantidade, ele retém calor e pode aumentar a temperatura global. Eles são os grandes emissores. Grandes poluentes do ar e também a poluição da água acaba afetando a qualidade da água lá, do mar, e afetando a quantidade de peixes, né, que eles precisam para também sobreviver, né?